Pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fute. Então, se você é novo aqui pela primeira vez e o YouTube está te recomendando esse vídeo, peço a vocês que nos ajudem deixando aquele like, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho das notificações e também nos ajude compartilhando nossos vídeos com seus amigos. Galera, estamos trazendo para vocês mais um corte aqui do programa Mesa Redonda da TV Gazeta. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube do programa Mesa Redonda. Agora vamos direto aqui para o vídeo. Ué, mas o Goiás joga onde ele quiser. É mesmo que você querer que o Corinthians jogue no Morumbi. Ele joga onde ele quiser. O campo Serra Dourada está em reforma. Só se for o Atlético não jogou você joga onde ele contra quiser. o São Paulo pela Copa do Brasil? Não foi lá o jogo? Foi. Por causa de público, a renda. Agora, o que eu acho é o seguinte, o Brasil está falando uma coisa que tem muita lógica assim. Esse jogo, a justiça desportiva que demorou para se manifestar. Sim, sim. Essa é a grande verdade. Desorganização. Falta organização da CBF, e do tribunal da CBF. Tinha que fazer isso, olha, já que não tem condição, a polícia não está dando garantia para o jogo. Não está dando garantia para o jogo, então vamos fazer o seguinte, agora não dá para mudar de lugar. Então vamos suspender o jogo por uma outra data. Devia ter feito isso antes do Corinthians embarcar. Isso. Na sexta-feira deveriam ter tomado essa providência. Tomaram em cima da hora essa decisão. Tomaram em cima da hora, ridículo. que foi prejudicial, sabe para quem? O Goiás. Porque o Corinthians está numa boa, o Corinthians está praticamente classificado para a próxima Libertadores da América, independentemente se vai ser campeão ou não na próxima quarta-feira. Então o Goiás está lutando para não cair. E ainda corre risco de ser rebaixado. Chico, mas eu acho até prejudicial para o próprio time do Corinthians, porque fez uma viagem de se desgasta, não treina. Eu acho que isso é prejudicial para o produto do futebol. Isso é prejudicial para o produto do futebol. Não, mas é que Produto tá, do futebol é Paulinho, péssimo. mas peraí, o time titular não foi para lá. de manhã. O time titular não foi para lá. O time titular do Corinthians estava treinando lá no CT. Até o Ceará falou, Basílio, dá uma chegadinha lá na frente, que eles estão treinando. Eu falei, pô, mas quem ficou aí? Ah, o Alessandro ficou, o Roberto viajou com a delegação. Tanto é que iria se colocar em campo um time alternativo mesmo. Não, mas tudo bem, eu acho que mesmo quem assim, acabou sendo prejudicado, para mim, na minha opinião, foi o Goiás. Porque o Goiás tem 38 pontos. O Goiás mas está tudo tranquilo, bem, mas 38 mesmo pontos. No time reserva, você vai contar com esses jogadores no jogo contra o Flamengo. Mas só que agora o Corinthians, no próximo jogo, com o Goiás, vai poder colocar a força máxima. Pode Vai colocar vir a com força máxima. Por isso que O que você não falou, Celso? O que você... Não, é assim, isso revela a desorganização do futebol brasileiro. Isso. Sabe? Você não pode, de repente... Se é um jogo de risco, também não dá para você simplesmente vetar a torcida e pronto. Você tem que arrumar se fosse regra, como é em São Paulo, torcida visitante não vai para o estádio, ok. Agora, quando vai para o Ministério Público para tomar a decisão em cima da hora, sabe, o Palmeiras já tinha aquele lance com o Flamengo, já tinha rolado isso também, não vejo com bons olhos. O que precisa são as autoridades criarem uma situação que permita que o torcedor visitante, senão não vai ter mais jogo em nenhum lugar. Então cria essa regra que não pode mais, já existe em São Paulo, que exista também no resto do país. Agora, se não existe essa regra no resto do país, eu acho que o STJD é certo. Não, e outra coisa. Mas não em cima da hora. Celso, Não em cima da hora. Isso é motivo para outros tomarem a mesma. mesmo. Fazer a mesma Coisa. coisa. Então, o Brasil é complicado. Você não pode dar esse tipo de abertura. Vira uma insegurança Uma total. do futebol. bagunça De repente geral. alguém vai lá, entra com uma ação, não queremos Sim. Mas até porque não tinha isso é terrível. Miller, o que você pensa disso? Olha, Flavito, aí pra mim a culpa é da CBF, sabe por quê? A CBF já deveria, na segunda-feira, no meio de semana, né, Chico? Sim. Na Olha, terça-feira, quarta. Pra evitar esse problema, o jogo vai ser no Serra Dourada, Isso. porque é um estádio que tem uma estrutura Acho que o Serra melhor, Dourada tá em é um reforma, estádio é isso, maior. Brasil? Quer dizer, Eles estão dizendo que o Serra Dourada está em reforma. Pode ser Essa é a uma alegação desculpa. que deram, né? Mas agora o Miller já tocou no assunto que, se a gente for observar direito, só ontem e hoje que estão falando que teve essa agressão aqui, por que eles não analisaram quando aconteceu isso? Vê quando foi o jogo do Corinthians contra o Goiás, aqui, que já teve essa confusão. Então, quer dizer, só deixam para falar no dia que praticamente vai ter o jogo. Eu acho que as precauções deveriam ser tomadas antes.
Bom, o mestre, a sua opinião sobre esse tema para a gente começar a falar da decisão da próxima quarta-feira, né? Que aí é para valer realmente Flamengo e Corinthians. Pois não, mestre? A questão da segurança nacional, segurança social, ela não se resolve nos tribunais. É que o brasileiro vive sob o estigma da bacharelice há séculos. O único jeito de combater a insegurança pública não é tampouco distribuindo armas por aí, a torta e a direita. Ao contrário, isso aumenta a possibilidade de mais insegurança. O que resolve é a educação maciça. Inundar esse país de escolas de tempo integral que permitam com que as camadas mais baixas da população, que são as que formam esses grupos de violência, seja como bandidinho, seja como torcedor de torcida organizada, enfim, todas as formas de associação perigosas, essas aí, elas advêm do fato de que os filhos dessas camadas sociais, eles não são preparados para uma vida normal. Então, você enfiar essa gente toda nas escolas de tempo integral, onde eles recebem alimentação, recebem educação, aprendem uma profissão, podem sair de lá arrumando empregos, né? E com isso vai diminuir a possibilidade de ter mais insegurança nesse país. É a única fórmula. E vai levar tempo, se for aplicada, vai levar gerações para dar o seu fruto. E é isso que o pessoal não quer. Eles querem um resultado amanhã. Enquanto o Corinthians não jogou, o Flamengo jogou com o time reserva e ganhou do Atlético. Antes tem prêmio, vamos ver. Vamos lá, Michel. É o seguinte, o presente que vai sair agora é a luva profissional. Nada na vida do Flamengo, não muda nada na vida do Atlético, nem do Corinthians, nem do Goiás, porque o grande jogo é na quarta-feira. Enquanto a gente vai mostrar lances do jogo anterior, do primeiro jogo, eu quero saber de vocês se mudou a expectativa de Corinthians e de Flamengo depois do primeiro jogo aqui. Celso. Ô Flávio, eu vejo... É curioso porque quando você tem finais de mata-mata, você tem o resultado produzido em casa, de fora, diferença de gols. E esse jogo Corinthians e Flamengo é como se fosse uma final isolada. O primeiro jogo você pode desconsiderar, porque não tem empate para ninguém, não tem critério de gol marcado fora para ninguém, é uma final. Então vamos imaginar que a Copa do Brasil tivesse um jogo só, como tem a Champions, e coincidentemente foi na casa do adversário. Corinthians disputou a final do Mundial de Clubes, por exemplo, contra o Vasco. É isso. Então, para mim, é um jogo aberto. O Flamengo ele tem a vantagem de jogar em casa, com o apoio da torcida, mas o Vitor Pereira havia falado antes desse jogo, estou acostumado lá na Europa com um final, um jogo só. Caiu no colo dele, um jogo só, porque o que aconteceu em Itaquera permite um jogo zerado, totalmente zerado no Maracanã. E aí, num jogo só, Flávio, num jogo só, a gente já viu isso várias vezes na história, um time mais limitado pode ficar com o título. Então, de repente, o Corinthians consegue armar uma retranca lá no Rio, especular um contra-ataque, sei lá, segura, leva para os pênaltis, caça um gigante, ou espeta um contra-ataque, enfim. Zerado. Para mim, tem status de final de grandes Copas. Para você, Paulo. Então, Flávio, aquele pênalti não dado para o Corinthians, eu achei até que agora sai no lucro. Porque se o Corinthians ganha de 1-0, a cabeça vai lá pro Maracanã. Não, nós vamos 1-0, já estamos aqui, vamos administrar. Não, vai com outra cabeça. Quando nós ganhamos a Supercopa em 91, lá no Maracanã... O próprio Flamengo não vai se expor tanto. E o Corinthians sabe jogar. O Corinthians sabe jogar quando não tem que propor o jogo. Vai ficar bem, eu estava falando pro Chico, fica bem fechadinho ali, faz uma marcação, sai nos contra-golpes. Deixa eu entender bem, você achou melhor não ganhar? Achei melhor não ganhar. O empate bom, só para eu saber se é isso mesmo. O empate foi bom. Aquela história de jogar com 2 a menos dificulta. Não, tá bom, só para eu entender, tá bom. Eu só quero entender o que tá. É isso mesmo. Foi bom. Então 2-0 o placar perigoso. Vai chegar lá e na hora de eu dar meu palpite aqui, você vai saber o porquê dessa minha
visão do jogo aí, que o Corinthians vai ganhar lá. Perfeito. Basílio, para você também foi bom não ter vencido aqui? Não, o bom seria o contrário, né? Se ele ganhasse de 3-0, 4-0, ele iria com uma vantagem. Eu acho que ali ainda não está definido. Não está definido, não. O Corinthians agora com o time praticamente nas mãos do Vitor Pereira, o time titular, ele pode ir lá, sim, e ganhar dentro do Maracanã e voltar como campeão. As dificuldades serão grandes, mas pelo que eu noto do trabalho que ele está fazendo com cada jogador, eu administro que o Corinthians vai ser campeão no Rio de Janeiro. Para você, Chico. Olha, Flávio, é o seguinte, o Corinthians perdeu a grande chance de definir, ou pelo menos pular na frente, né? Jogando aqui na Química Arena, evidentemente. Qualquer vitória do Corinthians seria melhor do que o empate 0-0. Agora, eu vi esse jogo pela TV. O Basílio estava lá, Basílio? Tava. O que me falaram foi o seguinte, foi que os jogadores do Corinthians administraram 0-0. Não estavam muito afim de definir a partida. É a filosofia do Paulo Sérgio. Eu não sei Vamos se ganhar, é verdade que não é ou bom, eu não melhor não estava ganhar. lá. Quem me contou foram pessoas que foram assistir o jogo, que falando. davam a impressão que o Corinthians estava administrando o jogo, segurando o Flamengo, não queria tomar gols. Isso. Talvez a ordem do Portuga, do Mr. VP, tenha sido essa. Raios, não tomamos gols, vamos fazê-los no Maracanã. Isso eu não sei se isso é uma... Como dizia o Garrincha, faltou combinar com os russos, né? Faltou combinar não pode fazer gol lá, hein, Flamengo? Não pode fazer gol lá. Agora, enfim, eu particularmente não gostei. Eu achei que 1-0 seria muito bom, sim. 2-0 seria excelente. 3-0, então, tinha matado o campeonato. A gente também vamos ser longe, né? A lógica, você sabe que você parar pra Mas pelo menos Se não você tomou parar gol, pra entendeu, pensar, Chico? Pelo menos não tomou gol. Não, aí que tá, mas isso é de um otimismo impressionante, né? Não existe isso no futebol. Se você tem a possibilidade de ganhar, você tem que ganhar. Não tem esse negócio. O Yuri Alberto perdeu 2 gols, cara. 2 gols feitos. 2 gols feitos. Talvez se ele fosse um pouco mais experiente, um pouco mais malicioso, já tivesse um pouco mais vivido. Imagina, eu fiquei pensando, se no lugar do Yuri Alberto tivesse o Carlito Tevez com 20 anos, ele entrava com bola e tudo, nos 2 lances. Se tivesse no lugar do Gabigol, por exemplo, o Zico, também ia ser um resultado diferente. Mas você está partindo para um lado que não é isso que eu quero levar. Eu estou dizendo o seguinte, eu só estou citando grandes jogadores. A inexperiência do Corinthians, o fato de ter jogadores ainda inexperientes, como o Roberto tem 21 anos só, deixou de resolver, fazer um placar favorável ao Corinthians. Aquele primeiro gol que ele perde no cara a cara, que ele tira o Davi Luiz e perde o tempo da bola e vem o Léo Pereira e tira dele, ele chuta mascado, mas dá para fazer o gol. Miller, e para você? Como é que você analisa o primeiro jogo, já projetando esse segundo? Não, o primeiro jogo, acho que o Flamengo jogou mal. Já falaram do Corinthians aqui, eu vou falar do Flamengo. O Flamengo jogou muito mal. Os jogadores decisivos, Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro e Pedro, eles jogaram mal. Quem jogou bem? Thiago Maia. Quem jogou bem? Davi Luiz. Quem jogou bem? Léo Pereira. Quem jogou bem? O Felipe Luiz. O Santos. Jogadores que não decidem. Os principais jogadores do Flamengo jogaram mal aqui. Foram bem marcados pela equipe do Corinthians. É bem verdade isso, né? Arrascaeta estava morto em campo. Tanto é que o Dorival trocou os dois. Tirou o Arrascaeta e o Gabigol. E o Gil jogou muito bem. Então, o que acontece? Eu não acredito que o Flamengo dificilmente ele passa em branco em qualquer partida. Sempre faz um gol. Lá o Flamengo, esses 4 jogadores não vão jogar mal de novo. Eu acredito que lá no Maracanã, naquela atmosfera de raça rubro-negra lá, o Flamengo, para mim, é favorito sim. E se ele jogar aquele espírito dominante, aí esses 4, naquela noite, como eles gostam de jogar no Maracanã, o Flamengo ganha, com certeza. Como é que é a história aqui do... Lá é o inferno, aqui é o quê? Eles falam, né, o negócio de... O Gabigol fala que o Maracanã é o inferno, aqui é o quê? Então tem uma coisa do Corinthians e tal.
Tem, eu vou lembrar já. Um fala que lá é o inferno, outro aqui. Aqui é o hospício. Hospício, Isso. No hospício faz 0x0, agora o jogo é no inferno. Mestre Alberto Helena, sua análise da quarta-feira e a possibilidade da próxima quarta. Eu acho que o Miller passou a régua nesse assunto. O Corinthians tem, sim, uma chance de sair vencedor. Por quê? Porque vai ter alguns jogadores do meio para frente com habilidade suficiente para resolver uma partida. E o Flamengo, a defesa do Flamengo, não é lá essas coisas, hein? Ela é boa e tal, mas não é fenomenal. No entanto, seu ataque sai de baixo, é muito bom. E, não, como disse o Miller, não deve repetir o péssimo desempenho que teve aqui na Itaquera, né? Mas é aquela história, são dois